Senhoras e senhores deputados, ao Parlamento dos Jovens, permitam-me que também saúde os meus colegas de mesa, as senhoras e os senhores deputados à Assembleia da República e as senhoras e os senhores professores aqui presentes e demais convidados. O tema desta sessão plenária é o impacto da desinformação na democracia. E eu queria, como bom deputado, focar-me sobre não a questão de compreender esse impacto, mas a questão de como contrariar esse impacto. Um senhor alemão que viveu no século XVIII, mais para o fim do século XVIII do que para o princípio, e que era um pouco como o nosso Fernando Pessoa, quietinho, nunca saiu da sua terra, que era Königsberg, mas tinha um mundo dentro da cabeça e, portanto, viajava intelectualmente por tudo o que era de interesse no mundo que viveu. E esse senhor, chamado Immanuel Kant, dizia que todas as nossas preocupações se podem, afinal, resumir a 3 perguntas. O que é que podemos saber? O que é que devemos fazer? E o que é que podemos esperar? E eu queria abordar o tema da nossa sessão de hoje, o impacto da desinformação na democracia, a partir justamente dessa segunda pergunta. O que é que devemos fazer? E digo isto assim, citando Immanuel Kant, que muitos das senhoras e senhores deputados já conhecem e outros irão conhecer no 12º ano, para sugerir que o que devemos fazer é mesmo praticar a boa filosofia. Praticar a boa filosofia porque ela tem uma ligação que me parece evidente com a cidadania e é uma arma muito eficaz, com a vantagem de ser puramente pacífica, para contrariar o impacto da desinformação na democracia. O Sr. Presidente da Comissão de Educação, que é um dos melhores cientistas portugueses, irá certamente na sua intervenção dizer que concorda em absoluto comigo, mas onde eu digo filosofia, ele talvez dissesse ciência. Mas abordemos pelo lado da filosofia e permitam-me as senhoras e os senhores deputados fazer este elogio prático da filosofia como arma ao nosso dispor de todos para combater a desinformação e o seu impacto na democracia, isto é, para aumentar a nossa própria cidadania. Há 2 maneiras que habitualmente nós utilizamos para entender a palavra disciplina. A filosofia, ou a biologia, ou a história, etc., é uma disciplina no sentido em que as senhoras e os seus deputados estão cheios de ouvir referir, isto é, um conjunto de conhecimentos, de ideias, de autores que temos que estudar durante um certo tempo para um certo propósito, normalmente para fazer um exame. Mas a disciplina quer dizer também outra coisa, que é uma maneira de pensar, uma arte, uma ferramenta para nós conhecermos, para termos opiniões, para formarmos juízos, aquilo a que outro grande filósofo, René Descartes, chamou o método, que procurou explicar num livro famoso chamado O Discurso do Método, o que o meu preferido, Immanuel Kant, considerava ser a razão crítica. A razão que nos permite conhecer, a razão pura, fazer, a razão prática ou julgar, produzir juízos, ter opiniões. E é nesse segundo sentido de disciplina que eu creio que a filosofia é uma belíssima disciplina para a nossa cidadania. Filosofia no sentido original do termo, que se pensa ser devido a um grande matemático e geómetra da Grécia Antiga chamado Pitágoras, que juntou 2 palavras, amar e saber, e saiu filosofia, e portanto os filósofos são aqueles que gostam de conhecer,
ou no sentido justamente de outro grande grego chamado Sócrates, que acrescentava a isso de amar o saber, isso de gostar de conversar com outros acerca do saber. O Sócrates tinha uma ideia muito engraçada, que se diz ter sido influenciada pela profissão da sua mãe, que era a ideia de que todos nós, na verdade, poderíamos saber. O que era importante é que tomássemos consciência todos de que poderíamos saber. E para isso era preciso ajudar as pessoas a fazer sair de si as ideias que possuíam, como se fosse uma espécie de parto. E daí se dizer que, segundo Sócrates, a filosofia é uma espécie de maiêutica, isto é, de extração do nosso interior das ideias, das formas, dos conhecimentos que nós todos temos e que podemos todos capitalizar, podemos todos utilizar. Bom, se isto é verdade, então talvez nós possamos admitir que esta disciplina da filosofia nos pode ajudar muito em pelo menos 4 coisas, e todas elas são importantes para contrariar o impacto da desinformação sobre a democracia. A primeira coisa em que a disciplina da filosofia nos pode ajudar é justamente a acreditar em nós próprios. A acreditar que nós somos seres dotados de qualquer coisa que podemos usar em nosso benefício. Ao longo do tempo, os filósofos têm variado na designação dessa coisa. Os mais eruditos, que gostam de impressionar os seus alunos, chamam-lhe discernimento. O meu Kant chamava-lhe entendimento. Outros, de raiz mais francesa, chamavam-lhe as luzes da razão. O que quer que seja, há algo que existe entre nós, a nossa razão, o nosso espírito, a nossa inteligência, que nós podemos usar para sermos nós a conhecer, sermos nós a formar a opinião e sermos nós a decidir. E essa é a primeira grande coisa que a filosofia nos pode, em que a filosofia nos pode ajudar. A segunda coisa em que nos pode ajudar é, sabendo que nós próprios temos essa capacidade de raciocinar e de pensar, sabemos também que há ferramentas, instrumentos que podemos utilizar para que a nossa capacidade de pensar seja o mais eficiente possível. Também aí os filósofos variam muito na designação. Uns chamam a esses instrumentos as formas, ou as formas da ideia. Outros chamam-lhes as categorias, mas desde a lógica, que pensa no pensamento em geral, até à minha querida epistemologia, que pensa no pensamento científico em particular. O certo é que a filosofia nos ajuda a perceber que, para pensarmos, precisamos de instrumentos, de categorias de pensamento, que podem ser acumuladas e podem ser transmitidas, ensinadas. É, aliás, assim que nasce, no tempo do Platão, a academia, que é uma escola que se fazia num jardim em que as pessoas conversavam umas com as outras sobre os mais diversos assuntos. E essa é a terceira coisa em que a filosofia nos pode ajudar. Não se trata apenas de nós acreditarmos que podemos pensar e de acreditarmos que dispomos de pensamento, dispomos de instrumentos para organizar o nosso pensamento, mas também entendermos que podemos pensar em conjunto. Podemos conversar uns com os outros. Mais uma vez, os filósofos distinguem-se da maneira como chamam essas conversas. Os mais eruditos costumam dizer não conversar, mas sim argumentar. Mas a ideia é sempre a mesma. É de que a filosofia se faz uns com os outros, na ágora,
na praça pública, no tempo de Sócrates, na academia, na escola, no tempo de Platão, ou depois na Alexandria, no museu, que era ao mesmo tempo uma escola, uma biblioteca e um lugar de veneração de grandes figuras. De qualquer modo, a ideia é sempre a mesma, que nós não pensamos sozinhos, nós pensamos em conjunto e temos que conversar uns com os outros para formarmos as melhores opiniões possíveis. E a quarta e última ajuda que a filosofia nos pode dar é fazer-nos ver que estas três coisas, pensar organizadamente e pensar em conjunto, podem ser aplicadas a todos os assuntos. Quer nós nos preocupemos em responder à pergunta o que somos, e daí a metafísica, a ontologia, etc., quer nos preocupemos com a questão de saber o que é que sabemos, a lógica, a ciência, as disciplinas científicas, etc., quer nos preocupemos com as nossas crenças e convicções, a ética, a religião, a política, quer nos preocupemos com aquilo de que gostamos, que nos dá prazer ou desprazer, e daí a estética e outras disciplinas associadas. E, portanto, nós podemos pensar organizadamente, podemos pensar em conjunto sobre todos os assuntos. Mas o que é importante, e é o grande ensinamento da filosofia, é o pronome pessoal. Nós, cada um de nós e nós em conjunto é que pensamos. E, portanto, nós não somos receptáculos passivos de que os outros nos querem impingir. Na filosofia chama-se isso não sermos tábula rasa, mas sim somos sujeitos ativos. Ora, é mesmo isso que quer dizer cidadania. É cada um de nós ter uma dignidade em si mesmos, sermos iguais em dignidade, sermos livres enquanto seres humanos e dignos e fazermos parte de uma comunidade, de uma coletividade, de termos assuntos de que temos de tratar em conjunto e tratarmos esses assuntos com respeito uns pelos outros, mas sobretudo com respeito por nós próprios. E, portanto, eu não acredito que me digam que hoje está a chover, porque os meus olhos mostram-me que hoje não está a chover. Não, eu não acredito que a Ministra dos Assuntos Parlamentares esteja no seu gabinete porque ela está aqui ao meu lado. Não, eu não acredito que, em função da cor da pele, ou da orientação, ou do círculo eleitoral de que venham, as pessoas são mais ou menos, porque eu ouço as pessoas e não vejo que o que elas digam, o valor do que elas dizem, dependa do sítio de onde vêm ou da cor da sua pele. E esta capacidade de sermos nós próprios, a pensarmos pela nossa cabeça, a pensarmos em conjunto, de forma organizada, é a melhor arma que nós temos contra as falsas informações, as falsas notícias, os factos alternativos, a pós-verdade e tudo isso que faz a desinformação. E por isso há esta ligação tão clara, para mim, entre a filosofia como disciplina e a cidadania. Sempre, permitam-me que termine assim, recorrendo a uma máxima que é muito habitual dizer-se em filosofia. E a máxima é esta: desconfia sempre de quem não procura a verdade e desconfia sempre de quem diz que já chegou à verdade. Porque a busca da verdade é uma tarefa infinita. E como é uma tarefa infinita, é uma tarefa que nós todos devemos fazer todos os dias como sujeitos, isto é, como cidadãos que somos. Muito obrigado.